Convidamos para compor a primeira mesa de palestras a nutricionista Amanda Pinheiro Rocha, moderadora da mesa. Por favor, Amanda. A nutricionista Maria Amélia Almeida Macedo. E a nutricionista Maria Júlia de Miguel Amistar. Para darmos início à primeira mesa, convidamos a apresentação de sua palestra, a Maria Amélia Almeida Macedo, que irá falar sobre o tema a reativação da Associação Mineira de Nutrição, a ASMIN, e o fortalecimento das políticas de segurança alimentar nutricional. Eu gostaria de lembrar aos palestrantes que o tempo é de 50 minutos, a gente vai cronometrar, faltando ali um tempinho, a gente já avisa para vocês, tá bom? Maria Amélia é nutricionista pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em controle de qualidade de alimentos de origem animal, pela UFLA, especialização em diagnóstico e controle microbiológico pela UFMG. Atualmente, é presidente da Associação Mineira de Nutrição, gestão 2022 a 25, com atuação na área de administração de unidades de alimentação e nutrição, e é docente do curso de nutrição da UNA, em Bom Despacho e Divinópolis. Com vocês, Maria Amélia. Maria Amélia, você vai querer falar aqui da frente? Por favor. Após as palestras, eu passo a palavra para a Amanda, que nós abriremos espaços para as perguntas, tá ok? Pessoal, bom dia novamente. Uma grande honra, né? A minha fala, ela está bem carregada de emoção, né? Pelo fato da gente estar conseguindo desenvolver um trabalho dentro do Estado de Minas Gerais. Para projetar aqui? Não, para projetar é passar do lado. Ah, tá. E, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a ASMIN, tá? Opa! Bom, o tema, né, é a reativação da ASMIN e o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional. Como que a gente pode contribuir, tá? Então, um pouquinho de história, né? O que é, qual é um pouquinho da história da Associação Mineira de Nutrição? Ela foi registrada em 1973, em cartório, tá? E ela está inativa desde 2002. E eu tive, né, a honra de poder conhecer a ASMIN em atividade, né? A nossa associação tem uma sede, tinha uma série de estruturas, uma série de coisas, né, que a gente tinha cursos, tinha uma série de ações importantes, tá? Então, ela está desativada, estava, né, desativada desde 2002, ou seja, 20 anos. E aí, como eu conheci, né, essa associação, me veio a questão do sonho, né, reativar a associação. Como que a gente poderia fazer isso? Como que a gente poderia desenvolver esse trabalho? Qual o fio da meada, né? Então, o fio da meada foi buscar apoio na ASBRAN, né, que é a Associação Brasileira de Nutrição. E aí, com base no que a gente entendeu como poderia ser feito o processo, nós formamos uma equipe, tá? Então, nós formamos uma equipe de nutricionistas e estudantes e começamos o processo de reativação. Então, eu quero falar muito sobre isso, né? Por quê? Porque a gente só consegue fazer as coisas em equipe.
Eu sozinha não conseguiria fazer absolutamente nada, como eu imagino que outras pessoas tentaram também, né? Mas a gente foi juntando, foi agregando pessoas, as pessoas foram acreditando, foram entendendo a importância, e a gente conseguiu, né? Já conseguimos fazer o processo eleitoral, que foi no dia 31, e estamos agora em fase de registro da reativação. Então, eu sou nutricionista há alguns anos, e eu sempre fui movida pelo sonho, pelo amor da minha profissão, né? Eu amo realmente o que eu faço, e eu procuro fazer bem feito em qualquer área que eu esteja. Por quê? Exatamente por causa da importância do nosso papel na vida das pessoas. Então, quando eu pensei em falar um pouco sobre a Yasmin e a merenda escolar, eu pensei na questão do sonho. Porque cada um de nós aqui sonha com um Brasil melhor, com pessoas mais nutridas, né? Cada um de nós, dentro da sua profissão, sonha uma série de coisas. E é só a gente estando juntos que a gente consegue realizar e melhorar os nossos sonhos. Então, esse trabalho, né, que foi e está sendo desenvolvido pelo CRN, através do Milton, né, juntando as pessoas, juntando todos nós, o que eu desejo, né, do fundo do meu coração profissional, é que a gente consiga sonhar cada vez mais e realizar cada vez mais. Porque o sonho, inevitavelmente, nos leva à realização. Mas que a gente tenha claro que sozinhos a gente fica muito deprimido, tem muitas dificuldades, os problemas são muito maiores. Aí, quando a gente junta as pessoas, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua capacidade, com a sua expertise, consegue, né? A gente consegue superar uma série de problemas, uma série de dificuldades. Então, esse sonho, né, de um Brasil melhor nutrido, de crianças melhores nutridas, é um sonho muito importante e precisa ser realizado passo a passo. Com certeza a gente pode não chegar em tudo aquilo que a gente sonhou, mas a gente pode melhorar a cada dia um pouquinho e melhorar a vida das pessoas, porque eu sempre digo o seguinte: nós como profissionais, além do nosso trabalho, nós temos que dar o retorno para a sociedade de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Não é só trabalhei, bati meu ponto, pronto, fiz meu papel. Não, eu acho que o meu papel vai muito além disso. O meu papel é um papel também com a sociedade, também com as pessoas, né? E eu acho que quando a gente trabalha com merenda escolar, com alimentação saudável, alimentação de verdade, com tudo isso, a gente está construindo um futuro, né? Um futuro que a gente consegue contribuir com ele. Então, esse sonho da Yasmin, né, eu agradeço muito a equipe de alunos, a equipe de profissionais, o pessoal do CRN9 que nos ajudou demais, o pessoal da Asbram, todo mundo, cada um deu um pedacinho, né? Então, eu acho que é hora da gente ter essa consciência profissional. Por quê? Porque a Yasmin ficou 20 anos inativa exatamente porque ninguém estava se propondo a fazer esse trabalho. Ninguém estava se propondo a unir a categoria. E podem ter certeza que nós, profissionais, juntos, nós vamos conseguir muita coisa em prol da profissão, em prol da nutrição, cada um na sua área, cada um na sua expertise, né? Porque o nosso trabalho é complementar. E como a nutrição é muito vasta, né? É infinito. A nossa possibilidade como nutricionistas, eu sempre falo isso para os meus alunos, é infinito. Então, a gente consegue muita coisa. Mas a gente tem que ter isso claro. Temos que ter os nutricionistas, os técnicos, todos, gente. A gente tem que estar unido. Tá? Ah, eu não posso, eu corro muito. Participe de alguma forma. Eu sempre digo isso para as pessoas. Participe, vai nas redes sociais, dá uma opinião. Às vezes a gente não consegue, né? Cada um tem seu momento de vida, mas a gente consegue participar de alguma forma, defender a nossa profissão. Né? Por quê? Porque as pessoas que tentam fazer da nutrição, né, o exercício legal da profissão, elas usam o espaço que existe. Se não existir espaço, elas não vão usar, né?
Então, eu acredito muito nessa questão de equipe, de união, e é por isso, né, que a gente formou essa equipe maravilhosa, animadíssima, né, o pessoal que nós estamos levando aí, vamos botar a nossa associação a funcionar de novo, né? Com isso, nós montamos uma missão, porque aí nós juntamos uma equipe e falamos, o que nós vamos fazer? Bom, então vamos montar uma missão, o que a gente pretende, né? Como a equipe de reativação e equipe da associação. Então, promover ações de capacitação, divulgação e valorização do profissional de nutrição em Minas Gerais, com o propósito do fortalecimento e conhecimento da ciência da nutrição à sociedade. Então, o nosso objetivo é reunir as pessoas, ajudá-las a capacitar, né, ajudar a fazer um trabalho técnico-científico sério, fortalecer e dar visibilidade à nossa profissão, né? É uma profissão que já tem uma certa visibilidade. Quando eu formei, as pessoas nem sabiam o que era uma nutricionista. Todo mundo falava assim, nutricionista faz o quê? O que você faz? Você cozinha? Você cozinha? Né? Até que a gente... Cozinha faz parte, né? Mas a gente vai explicando para as pessoas. Hoje, a nutrição tem uma visibilidade interessante. Mas eu acho que a gente pode melhorar muito essa visibilidade. Por quê? Porque existe muita distorção, existe muita coisa, digamos assim, estranha, né? Que às vezes aparece. Tá? Então, nós fizemos essa missão para poder divulgar para as pessoas, bom, o que esse povo dessa associação está querendo, né? Então, como que a Asmin pode participar desse processo, né, de fortalecimento das políticas de segurança alimentar? O que a gente pode fazer em relação a isso? Em primeiro lugar, a associação ela é agregadora, né? Então, em primeiro lugar, agregar as pessoas, fazer uma parte do papel que a gente precisa como profissional, né? Então, eu elenquei algumas coisas, né? Então, a reativação e atuação da entidade no âmbito do Estado de Minas Gerais é uma das coisas que a gente vai fazer. Esses 3 anos de mandato, a gente provavelmente vai conseguir fazer muitas coisas, mas tem muitas coisas a serem organizadas também, né? E fortalecer as BRAM, porque aí a gente começa a se fortalecer a nível nacional também, né? A gente se fortalecendo a nível nacional, a gente começa a conseguir espaços, né? Então, isso é muito importante. Participar e estimular a divulgação de informações relacionadas à alimentação para a população em geral, né? Então, a Asmin ela consegue participar desses processos, a ideia nossa é fazer parcerias, né? Divulgar os conceitos de alimentação saudável, para que isso saia só do nosso círculo, né? E que a gente consiga ir conscientizando a população. Porque no momento em que se tem, né, uma população esclarecida, muitas coisas podem ser facilitadas, né? Fortalecer o profissional de nutrição para ter maior visibilidade, porque eu estava comentando no intervalo que a área de merenda escolar é uma área que vem crescendo muito, muitos profissionais estão sendo contratados, e muitas vezes o profissional fica lá na sua cidade. Eu falo isso assim, eu não sou dessa área, mas eu falo porque eu vejo os meus ex-alunos, às vezes, fica lá na sua cidade sozinho, né? Precisando, às vezes, de um fortalecimento. Acho que eu pus isso aqui perto. Desculpa, gente. Doeu o meu ouvido. Então, a gente, às vezes, precisa, né, de um apoio. E então, a ideia é que a gente consiga, realmente, aumentar a visibilidade do nosso profissional e participar da construção, manutenção, execução, porque o profissional fortalecido, ele consegue participar mais, ele consegue ter uma ação mais, como eu quero dizer, mais concisa, assim, mais presente a nível de município, a nível de estado, né? Consegue se posicionar de uma maneira melhor, mais segura. Então, acho que esse papel, né, da capacitação, do fortalecimento do profissional é muito importante. Deixa eu afastar esse. Participar das ações e pesquisas, né, que visem valorizar a produção sustentável de alimentos através da agricultura familiar,
porque o nosso trabalho é, sim, a nutrição, mas que tipo de nutrição, né? Qual é o caminho que a gente pode ajudar a nossa população a traçar em relação à nutrição? É o caminho que a gente consiga uma alimentação mais saudável possível, né? Então, aonde a gente tem isso hoje? Principalmente na agricultura familiar. Né? E no momento em que a gente fortalece a agricultura familiar, a gente enfraquece tudo aquilo que a gente não gostaria que as pessoas consumissem. É claro que vai sempre existir ultraprocessado? Vai. Sempre vai existir indústria de alimentos? Vai. Mas como que as pessoas vão lidar com isso é o que a gente pode mudar. Né? Então, a gente pode mudar a cabeça das pessoas. Né? A gente pode ajudar as pessoas a enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, o nosso papel é muito maior, é muito mais bonito do que parece. Né? Porque a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas a viverem melhor e mais felizes. Né? Porque no momento em que você começa a diminuir a quantidade de doença, em que você consegue ter um filho nutrido, né? Em que a pessoa consegue produzir, como o Milton falou, produzir com qualidade e comercializar aquele produto, e a gente consegue ir melhorando a vida das pessoas. Ah, isso é um sonho? É um sonho. Mas os sonhos, eles vão se concretizando. Vou voltar a contar para vocês. Quando eu formei, muita gente não conhecia a gente. Olha hoje quanta gente conhece a gente. Isso é fruto de quê? Do nosso trabalho. Isso é fruto de profissionais que sonharam e realizaram. É fruto de profissionais que estão há anos aí, né, trabalhando nas associações, nos conselhos, nos sindicatos, de profissionais que fazem pesquisas maravilhosas, porque a gente tem isso também, né, de profissionais que se posicionam nas entidades governamentais. Então, a realização desse sonho, cada pedacinho é nosso, né, é de cada um. Tá? Então, a gente acredita muito nessa questão da agricultura familiar. Né? Estabelecer parcerias com outras instituições, como o CRN9 e o sindicato, fortalecendo o posicionamento profissional. Porque aqui em Minas, por exemplo, a gente tem praticamente a visão do conselho. Aí a gente quer que o conselho faça tudo, né? E nem é tudo. O conselho tem as suas atribuições específicas enquanto conselho, e tem coisas que não podem ser feitas, que não são atribuições. Né? Mas a nossa associação consegue fazer um trabalho legal em termos de capacitação técnico-científico, movimentação, né, visibilidade, e nós temos um sindicato que também está inativo, né, que pode trabalhar pelas nossas questões profissionais, né, pelas nossas questões trabalhistas, pelo nosso piso salarial, pelas nossas condições de trabalho. Então, eu volto a falar o que eu falei no início, é só o trabalho em equipe, gente. Não tem jeito da gente querer fazer nada sozinho. Né? É apoiar todas as instituições. É isso que faz a diferença no nosso trabalho. Bom, valorizar e promover ações de ensino e pesquisa que possibilitem um melhor desempenho na produção de alimentos. Por quê? Porque existem muitas pesquisas, existe muita coisa produzida nas universidades, nas faculdades, no trabalho das pessoas, e isso precisa ter maior visibilidade. Né? Às vezes, tem trabalhos maravilhosos que não ficam visíveis. Então, que a gente não pode tirar boas ideias, a gente não pode fazer boas parcerias. Né? Então, a associação ela tem muito essa visão, né, de participar, de promover, né, de ajudar todas as instituições, os pesquisadores a divulgar, né, o que se tem. E como o CRN né, fez todo esse trabalho e está valorizando os profissionais dessa área e as pessoas, né, que têm experiências exitosas vão apresentar, existem milhares de outros profissionais que têm experiências maravilhosas e que não são compartilhadas. E que, se compartilhadas, podem ajudar outros tantos profissionais. Né? E é assim que a gente vai crescendo.
Bom, uma coisa que eu quero falar é o seguinte, uma associação, ela não tem uma anuidade assim, obrigatória, né? Então, a associação vive dos associados. Então, eu coloquei aqui, né, porque é importante que a gente tenha associados para que os associados nos ajudem a ajudá-los, né? E a nossa associação, ela é filiada à Asbram, né? E as inscrições, né, elas são feitas via pela internet, né? Até o professor me perguntou. E hoje em dia as inscrições são feitas da seguinte forma: você faz a inscrição através do site da Asbram e automaticamente você é associado à ASMIN, tá? Pelo Estado, né? E tem acesso a todos os benefícios que se tem, porque além de todo o trabalho que a gente pode desenvolver, existem benefícios ao se associar, né? Benefícios relacionados a descontos em cursos, a descontos na literatura, e descontos em programas de gestão, uma série de coisas assim, né, que são atrativos e que ajudam também a gente, né? E que ajuda a gente como profissional. Então, gente, o recado, né? Eu não vou gastar todo o tempo, mas eu queria dar esse recado do sonho, que a gente não se esqueça disso nunca como profissional, tá? Porque é o sonho que muda a vida e que move a vida das pessoas, e que esse sonho, né? Se a gente sonhar junto, não tem aquela música que fala? Ele vira realidade. Então, eu converso com muitas pessoas, eu vejo, né, as pessoas reclamando muito de muitas coisas, porque fulano fala isso no Instagram, ciclano fala aquilo. Vão sempre falar, né? O que vai acontecer é que se a gente, cada vez que a gente for se fortalecendo, e a gente for fortalecendo cada profissional, as nossas vozes vão ser maiores. Então, a nossa voz, juntos, ela é muito alta, né? E, com certeza, gente, juntos nós somos imbatíveis, completamente. Agora, vai demorar tempo? Vai. Sabe por quê? Primeiro, porque a nossa profissão é relativamente nova. Se a gente for comparar com outras profissões que existem, que são antigas, né? A nossa profissão é relativamente nova. Então, nós estamos construindo isso ainda. Nós ainda estamos ocupando um espaço, né? E esse espaço, ele tem que ser ocupado todos os dias por todos nós, tá? Então, peraí, só um minutinho. Então, é isso, gente. A gente conta com vocês, né? A associação conta com vocês. Espero que vocês contem com a gente. Nós vamos conseguir, com certeza, com o apoio de todo mundo, fazer um trabalho de reativação, de valorização, de visibilidade, né? E de melhorar a nossa profissão e, consequentemente, né? A gente vai conseguir melhorar o nível de nutrição das pessoas nesse país e ajudar as pessoas que produzem, né, de uma maneira consciente o alimento. Então é isso. Muito obrigada. Me sinto extremamente honrada de estar aqui nesse momento. Viu? Dando sequência, convidamos para a apresentação de sua palestra a Maria Júlia de Miguel Amistar, que irá falar sobre o tema As novas normativas para aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Maria Júlia é bacharel em nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tem licenciatura em nutrição pelo Instituto Federal de São Paulo. Mestrado em Ciências e doutorado em Ciências, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Pós-graduada do Programa Postgraduate Program in Pediatric Nutrition, bonito, hein? Chique, da Boston University School of Medicine. Atua
como docente do ensino superior na área de nutrição e como nutricionista, responsável pela educação infantil no município de Guariba, em São Paulo. Do quadro técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar do PENAI. Atualmente é nutricionista analista sênior do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na coordenação de educação e controle social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE Brasília, pela SECANE, Universidade Federal do Paraná. Possui experiência na área de nutrição infantil, com ênfase em segurança alimentar e nutricional, atuando principalmente nos seguintes temas: consumo alimentar, avaliação nutricional em crianças e adolescentes, estado nutricional, obesidade infantil e nutrição e alimentação escolar. Com vocês, Maria Júlia. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia novamente. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre a Resolução 06 e as novas normativas para aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE. Então, ser nutricionista aqui nesse universo, né, de alimentação escolar, principalmente de 2020 para cá, eu acho que tem sido um grande desafio, né? De 2020 para cá veio a pandemia, e aí a gente teve que se reinventar com a questão do fornecimento da alimentação escolar. E aí a legislação trouxe a possibilidade, né, com a mudança da lei e com a Resolução 02 de 2020, de fornecer os kits aos alunos para que a gente conseguisse continuar fornecendo a alimentação escolar para esses alunos, mesmo que não na escola, mas desenvolvendo suas atividades em casa. E veio a Resolução 06, né? E aí pegou todo mundo de surpresa a Resolução 06. A Resolução 06 era uma resolução que ela estava há algum tempo já sendo formulada, tá? E acabou que em 2020 ela foi publicada e eu acho que foi um grande avanço, né, para a alimentação escolar. Por quê? Se a gente tem como objetivo do PNAE a oferta de refeições saudáveis com educação alimentar e nutricional, para que a gente consiga o crescimento desse aluno adequado, a aprendizagem otimizada desse aluno, dando um rendimento escolar para ele, né? Então, a gente fala que saco vazio não para em pé, e não ter uma alimentação adequada também não faz com que o aluno desenvolva todo o seu cognitivo que ele precisa durante ali o período escolar. Seu desenvolvimento biopsicossocial e a formação de práticas alimentares saudáveis. A gente sabe que o PNAE ele avançou muito ao longo dos seus mais de 60 anos de atuação, né? Antes, o objetivo do programa era fazer com que os alunos em vulnerabilidade social e que tinham um estado nutricional de desnutrição fossem atendidos ali durante o seu horário de aula. E hoje o que a gente quer é muito mais do que isso. É a formação de práticas alimentares saudáveis, dizer para esse aluno como é correto se alimentar. Dá muito mais do que qualquer tipo de alimento, e sim uma nutrição adequada. E eu, particularmente, acredito muito nisso. Eu boto muito fé no PNAE, de que, dentre todos os programas de segurança alimentar e nutricional, ele é o que maior atende, né, a população aí de 40 milhões de alunos aí no nosso país. E aí, para a gente lembrar que uma das diretrizes, né, a primeira diretriz, ela fala exatamente isso, sobre o emprego da alimentação saudável e adequada, e diante a enorme territorialidade que a gente tem no nosso país, a gente precisa sempre respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares dessa população. Então, desde 94, com a descentralização do PNAE, que possibilitou que todos os municípios e estados executassem essa política, a gente consegue fazer com que a regionalidade seja respeitada. E também respeitada a faixa etária desse aluno,
o estado de saúde desse aluno, por isso que a gente sempre fala quanto à avaliação nutricional. Eu sei que são muitas atribuições que a gente tem enquanto nutricionista do PNAE. Não é brincadeira. Exercer o cargo de nutricionista do PNAE é abarcar tudo, né? O que a gente viu ao longo da nossa graduação. É avaliação nutricional, educação alimentar e nutricional. Às vezes a gente acha que na hora que está lá no PNAE, a gente só vai fazer cardápio para dar ali para o aluno, né? Só fazer aquele cálculo e boa. Não. A gente precisa entender de sazonalidade, de agricultura familiar, de N coisas para conseguir atuar no PNAE. E, principalmente, a questão das necessidades alimentares especiais. Aí a gente traz a nossa prática clínica também, né, para o campo do PNAE. Então, tudo isso precisa ser olhado ter um olhar muito atento do nutricionista para essa execução. A resolução 06 está muito de acordo com o guia alimentar da população brasileira, né? Um guia robusto aí que traz uma inovação quanto à questão dos tipos de alimento, como classificar esse alimento. Tanto que, se vocês verem da resolução 26 para a resolução 06, a gente tira aquela nomenclatura de alimentos básicos e agora a gente já leva para alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. Então, está de acordo também com o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos e com o perfil nutricional da Organização Pan-Americana, da OPAS. E o nutricionista responsável técnico, né? Como eu falei, tem várias atribuições. Então, para a gente entrar em aquisição de alimentos, a gente precisa lembrar de todas essas atribuições, porque é o nutricionista que faz o edital de compra, né? Ele que vai definir o cardápio, definir todos os descritivos de todos os alimentos que está ali naquele cardápio para compra. E aí a gente tem que lembrar que compra pública, né? Tem vários processos burocráticos aí. Questão da chamada pública, capacitação de atores. Então, a gente tem que continuamente capacitando merendeiras, conselheiros de alimentação escolar, todo mundo que atua junto ali no nosso núcleo, que vai colaborar com a execução do programa. Controle higiênico sanitário, o diagnóstico de avaliação nutricional, né, como eu falei para vocês, é uma coisa que às vezes a gente não tem muito tempo para fazer, mas é totalmente, não obrigatório, mas essencial para o nosso trabalho. É a partir dali que a gente vai fazer o diagnóstico daqueles alunos que a gente está atendendo, se realmente eles estão com mais sobrepeso, mais obesidade, adequar o cardápio, fazer as adequações de educação alimentar e nutricional para aquele público ali que a gente tem. E lembrando que a resolução 06 traz uma inovação quanto à questão de não ter um nutricionista responsável técnico. Se a entidade executora não tiver o nutricionista responsável técnico, os recursos vão ser suspensos, tá? Então, a gente está num processo de mudança lá no FNDE quanto ao cadastro de nutricionista, e identificando a ente federada, a entidade executora que não tiver o responsável técnico cadastrado, os recursos vão ser suspensos, assim como a gente tem quanto à questão do Conselho de Alimentação Escolar, que uma vez não estando instituído, também a entidade executora tem seu recurso suspenso. E aí, a gente chega lá no artigo 23, que fala sobre o processo de aquisição. Como eu falei para vocês, um processo de aquisição de compras públicas, né? A gente está trabalhando com dinheiro público, então a gente tem que dar transparência para essa compra, né? Ser por um preço justo, preço que está ali sendo praticado no mercado, até porque quando a gente trabalha com esse recurso público, a gente tem que fazer prestação de contas. Então, lembrar que sempre essa aquisição tem que obedecer ao cardápio do nutricionista, que ele fez esse planejamento. Sempre que possível, essa compra ser realizada no mesmo ente federado. Então, o que a gente quer? Que haja um desenvolvimento local, né? Principalmente quanto à agricultura familiar. Então, se a gente conseguir comprar localmente esse alimento, melhor.
Até porque a gente sabe da questão de como chega esse alimento, quando ele é transportado a 10, 15 quilômetros e quando ele é transportado a 100, 150, né, de outras regiões. Então, sempre que possível, fazer essa aquisição do mesmo ente, onde localiza as escolas, priorizando os alimentos orgânicos ou agroecológicos. E as compras são via licitação, então todos os moldes, né, de compras públicas de licitação, e com o recurso que vem do FNDE para a entidade executora, também a gente pode fazer a compra por uma dispensa de licitação apenas para alimentos oriundos da agricultura familiar por meio de chamada pública, tá? Aí é importante lembrar que, se a entidade executora quiser fazer a compra de alimentos da agricultura familiar com recursos próprios, ela pode. Só que se atentem que não pode ser por chamada pública, tá? Chamada pública é um meio de aquisição apenas com o recurso que vem do FNDE para a entidade executora. Então, se comprar com o recurso próprio ou qualquer outro recurso, a agricultura familiar entra em licitação. Os agricultores entram lá no processo de licitação, que tem toda aquela diferença que a gente sabe quanto a questão de dar lances, né, quanto os valores que estão publicados ali em edital. Na chamada pública, quando a gente vai adquirir, a gente sempre pede para fazer uma boa pesquisa de preço, junto aos agricultores familiares, cooperativas, associações, já colocando todos os insumos ali dentro daquele valor, e o valor publicado vai ser o valor que vai ser pago por aquele alimento. Então, sempre façam o melhor descritivo possível, tanto na chamada pública quanto na licitação, para vocês fazerem uma compra correta. Eu sempre dou um exemplo, que quando eu era nutricionista do quadro técnico, chegou para mim o pessoal lá da administração da prefeitura e falou assim: olha, Maria Júlia, a Secretaria de Ação Social tá recebendo um leite muito ruim, tem como você reprovar a amostra? Aí, porque eles não querem mais receber, as famílias estão reclamando. Eu falei, tá, me dá aí como que foi o edital, né, que eu dou uma olhada e vejo. Eles tinham simplesmente licitado assim, 1.000 litros, ou era 10 mil litros, acho que era 10 mil litros de leite fluido. Não falava se era de vaca, não falava se era de saquinho, não falava tipo A, B, pasteurizado, nada. Não falava nada, só falava assim, tinha que ser fluido, não podia ser em pó. Falei, gente, vocês estão recebendo algo até mais do que vocês previram, porque está vindo pasteurizado, ainda está vindo tipo A, está vindo ainda, porque se eles quisessem chegar com os litros numa bombona aqui, cru, poderia, e aí cada um fosse pegando cada leite. Por isso que é importante a gente sempre discriminar, né, tudo. Se é congelado, se é resfriado, se é picado, se é higienizado, se é em qual pacote. Então, sempre se atentem a isso. Uma alimentação de qualidade no prato do aluno vai depender muito do que a gente colocou lá no descritivo, mas muito mesmo, tá? Então, sempre se atentem quanto ao edital de compra de vocês, seja na licitação e na chamada pública também. Até é bom que a gente faça todo o descritivo antes, para a chamada pública, antes de enviar para os agricultores a pesquisa de preço, porque dali ele vai se basear. Se ele vai ter que comprar pacote, se ele vai ter que entregar em caixa, né, em tudo. Se ele vai ter que entregar na escola. Então, colocar lá no descritivo se a entrega é no setor, né, de alimentação, se há uma cozinha piloto, se é escola por escola, qual o quantitativo de escola. Então, assim, é muito trabalho? Mas quando a gente faz na primeira vez e deixa tudo redondinho, depois facilita a nossa vida. A gente só vai ter que ir incluindo algumas coisas, porque sempre acaba passando, sempre a gente vai ter algum tipo de alimento ali que a gente vai ter problema numa licitação, e aí a gente já faz as correções, e depois adiciona outros tipos de alimento que não tinha no edital anterior e a gente quer para os próximos. Então, a agricultura familiar, só lembrando que pelo menos 30% do recurso que o FNDE passa ao longo do ano tem que ser empregado em alimentos oriundos da agricultura familiar. Veio a pandemia, essa obrigatoriedade foi, como se diz, não é mais obrigatório? Não, é sim.
A compra da agricultura familiar não deixou de ser obrigatória nesse período, tá? A resolução 06, o que ela traz de inovação também? Até a 26 não se falava quanto ao percentual não executado. Hoje a gente tem que, na hora da prestação de contas, o FNDE vai avaliar esse valor que não foi executado e aí a entidade executora vai ter que devolver esse valor que não foi executado, tá? Então, assim, deu 27%, esses 3%, o FNDE vai avaliar e, se não tiver as justificativas, né, lá na legislação traz 3 justificativas, que é a questão do agricultor não conseguir fazer o documento fiscal, não conseguir entregar continuamente, mas aí a gente precisa lembrar da sazonalidade. Não adianta a gente pedir cenoura no período que a cenoura não está sendo produzida, não adianta pedir abacate no período que o abacate não está sendo produzido. Então, sempre respeitando a sazonalidade e a questão higiênico-sanitária também. Então, essas são 3 justificativas que a FNDE analisa, mas a entidade executora tem que deixar tudo isso muito bem documentado para falar que não atingiu os 30%, tá? Então, atentem-se quanto a isso lá nos artigos 29 e 49 da resolução. Bom, então, aplicação de recurso, né? O que a gente tinha lá na 26? Questão de alimentos restritos. Então, a gente tinha aqueles 30% lá que até 30% de alimentos restritos, tinha uma tabelinha lá do que era restrito, que a gente não poderia empregar a mais do que aquilo. Hoje, o que nós temos? Lá no artigo 21, no mínimo, 75% dos recursos deverão, então, deve 75% desse recurso ser destinado à aquisição de alimentos in natura e minimamente processados, tá? No máximo, 20% poderão. Aí, não é que 20% deve, aí já é diferente. Lá, da mesma forma que a gente tem que, no mínimo, 30% da agricultura familiar, né, no mínimo 30% do recurso tem que ser empregado na compra de alimentos da agricultura familiar, aqui, no mínimo, 75% tem que ser os alimentos in natura e minimamente processados. Lembrando que o recurso federal, recurso que vem do FNDE para as entidades executoras, é só para compra de gêneros alimentícios. Então, a gente não pode pagar gás, não pode pagar merendeira, não pode comprar nada que não seja alimento com esse recurso. Então, no mínimo, 75% tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados. Que eu acho que todo mundo já está cansado de saber, né? O que é o in natura e minimamente processado. Tudo aquilo que a gente chama de comida de verdade, né? Que é o que a gente está falando hoje aqui hoje, no evento. Então, no máximo, 20% com a aquisição de alimentos processados e ultraprocessados. E, no máximo, 5% a aquisição dos ingredientes culinários. Então, sal, óleo. E a legislação ainda recomenda que seja de, no mínimo, 50 diferentes tipos de alimento in natura e minimamente processados. Eu confesso para vocês que, quando eu li a primeira vez a resolução, eu falei assim, gente, 50? Tem tudo isso? E aí, tem uma colega de trabalho que trabalha lá na coordenação que eu tô, que ela não é nutricionista, porque a gente trabalha mais ligado ao Conselho de Alimentação Escolar. Ela falou assim, Maria Júlia, dá para comprar 50 alimentos? Aí eu peguei os meus descritivos lá de quando eu era nutricionista do quadro técnico e fui pontuando. Eu falei, dá, eu já comprei 99. Então, aqui, lembrando, né, que lá no minimamente processados entra carne resfriada, né, frango, tudo mais. Então, a gente contabiliza tudo isso também. Ela falou, 99, mas fruta, legume, verdura? Eu falei, não, tem mais do que isso. Arroz, feijão, tudo isso entra, né? Então, no mínimo, ao longo do ano, a legislação estabelece que tem que ser no mínimo 50 esses diferentes tipos. E aí também a legislação fala sobre variedade. Não adianta a gente ter 50 tipos diferentes, mas ofertar sempre a mesma coisa, né? Arroz, feijão, batata, cenoura, carne, alface, né? Toda semana. Não. Então, ela fala sobre a questão da variedade. Então, no mínimo 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para aqueles cardápios
que fornecem uma refeição por dia ou atendam 20% das necessidades nutricionais diárias. 14 para os cardápios que forneçam 2 refeições por dia e atendam uns 30% das necessidades nutricionais diárias. E para aqueles cardápios que forneçam 3 ou mais refeições e atendam 70% das necessidades, no mínimo 23 alimentos. Quanto à questão de fruta, legumes, verduras, a gente teve uma mudança, né? E aí tem que bebidas à base de frutas não substituem a oferta da fruta. Então, ofertar um suco de laranja não desobriga a ofertar uma fruta in natura, tá? Então, é importante que a gente se atente quanto a isso. Para período parcial, 2 dias da semana deve oferecer frutas e hortaliças 3 dias por semana. Então, no total de 280 gramas por estudante por semana. E no período integral, 520 gramas, com 4 dias na semana com fruta e 5 dias para hortaliça. A gente tem que rebolar, né? Eu sei que muitas têm que fazer um jogo de cintura aí, principalmente com o gestor, porque eu mesma já fui chamada no gabinete do prefeito, falando que eu estava comprando muita fruta. Você também? Porque eu fui. Ele falou assim, Maria Júlia, como assim? Você está comprando maçã argentina para essas crianças? Morango, uva sem caroço. E aí a gente precisa, principalmente, ter conhecimento de uma coisa que às vezes a gente fica um pouquinho sem conhecimento lá no PNAE. A questão de prestação de contas. Olhem o SIG-PC. Dá uma olhada. O SIG-PC ele tem lá uma parte acesso público. Dá uma olhada quanto foi reprogramado de saldo. Tem muita prefeitura do ano passado para esse ano que ficou com muito saldo em conta. Olha lá na liberação de recurso do município de vocês, se vocês estão recebendo o ensino fundamental. Tem muito município que não vai receber nenhuma parcela. Por quê? Deixou dinheiro lá o ano passado. E aí, o que acontece? Todo mundo reclama. 32 centavos, 36 centavos, não dá para fazer nada com isso. Na hora que a gente vai olhar o volume de dinheiro nas contas, não tem nem como chegar lá na presidência e falar assim, vamos aumentar o per capita do PNAE, porque todo ano acaba ficando muito dinheiro nas contas. E aí, quando eu fui chamada, eu gosto de contar essa história, porque quando eu fui chamada lá no gabinete, o prefeito falou assim, está gastando muito. Eu falei, gente, mas não tô. Tem 400 mil reais na conta sobrando do ano passado para esse. Ele falou, como assim? Eu estou pagando com recurso próprio. Eu falei, pode falar lá com a sua contabilidade, porque isso daqui era para estar sendo pago com o recurso da FNDE. Aí o chefe da contabilidade falou assim, não, a gente paga com recurso próprio porque o que vem da FNDE é pouco. Ué, mas e por que reprogramou? Porque não gastou. Então, eu já vivi isso na pele. Então, é importante que vocês olhem lá o SIG-PC. Se ninguém da contabilidade quer dar essa informação para vocês, olha lá no acesso público. Tem tudo, porque é tudo que o gestor prestou de contas para a FNDE. E lá é um acesso público, qualquer cidadão pode olhar. Tomem conhecimento da prestação de contas de vocês. Vê se teve saldo reprogramado. Porque a Resolução 6, ela está aí para dar munição para os nutricionistas, para garantir, por isso que eu falei de confiança, garantir o trabalho de vocês, confiem no trabalho de vocês, que são argumentos que a gente tem para com o gestor, tá? Então, ter fruta não é desperdício. Esse gestor que eu tinha na época, ele era um médico, gastro, e a mulher dele pediatra. E ele falando para eu não colocar fruta e legume, porque as crianças não gostavam. Eu falei, olha, acho que a gente precisa começar a conversar por um outro lado, né? E aí a Resolução 6 está aí. Não é frescura de nutricionista, porque eu já ouvi isso de gestor. Porque vocês querem colocar todo mundo na dieta. Não, é porque está lá na resolução. A gente quer dar comida de verdade, dar uma alimentação saudável para os nossos alunos. E aí a Resolução 6, ela traz isso como aquele que eu falei para vocês de coragem, de ir lá para o gestor, mostrar, fazer ele ter conhecimento que a gente está executando de acordo com o que a lei pede. Tá? Questão da inclusão obrigatória. Então, para aqueles municípios, né, que só ofertavam biscoito, suco,
né, que não tinha a questão da alimentação mesmo, às vezes tinha até uma fruta, mas não tinha carne. Então, a gente precisa readequar tudo isso, porque ainda é um problema endêmico no Brasil, a questão das hipovitaminoses, né, de ferro, de vitamina A. Então, nós temos a obrigatoriedade de alimentos fonte de ferro M, no mínimo 4 dias por semana. Lembrando que as fontes de ferro não M, a gente adiciona a vitamina C, alimentos, né, conjugados de vitamina C, para dar uma maior biodisponibilidade quanto ao ferro. E os alimentos fontes de vitamina A em pelo menos 3 dias por semana. E a resolução estabelece os limites de oferta. A gente deixa de ter aqueles restritos lá, que eram limitados, e agora a gente faz toda uma menção quanto a essas limitações. Então, produtos cárneos, né, embutidos, que muitas vezes, antigamente, quando eu era, quando eu era criança, eu lembro de quando eu estudei em escola pública, só de macarrão com salsicha, né? Acho que muita gente tem essa lembrança, macarrão com salsicha, arroz com salsicha, e aí festa junina, o pãozinho com a salsicha. Então, hoje, a gente, por mais que seja um alimento, venhamos e convenhamos, que as crianças adoram, que quando está lá no cardápio elas vão ter uma adesão muito grande, a gente precisa explicar para elas, né, o porquê dessa limitação e o porquê delas limitarem isso na alimentação delas. Então, parcial e integral no máximo 2 vezes por mês. E a questão dos alimentos em conserva no máximo 1 vez por mês. Temos também a limitação dos líquidos lácteos com aditivo adoçado. Para parcial, no máximo 1 vez por mês, o integral 2 vezes por mês. Biscoito, bolacha, pão e bolo, que sempre foi uma questão assim, quando não tem nada, dá isso, né? Então, parcial, máximo 2 vezes por semana, não dá para ficar dando todos os dias, até porque o que a gente quer garantir é a nutrição desse aluno, e não só que ele tenha algo ali para comer, né? A gente quer nutrir. E, no máximo, 3 vezes quando tem cardápios de 2 refeições ou mais. E na integral, no máximo 7 vezes por semana, até porque a gente tem mais refeições para atender os 70% das necessidades. Doces também entra como restrição. A gente até tinha lá na 26, né, uma restrição. Então, parcial e integral no máximo 1 vez por mês. E lembrando das preparações regionais. Como a gente falou lá no início, que toda essa questão de regionalidade tem que ser respeitada, a gente também tem as tradições dos doces, né? Mungunzá, lá no Nordeste, curau, canjica, arroz doce, principalmente na época de festa junina. Então, aqui em Minas eu não lembro quais eram os regionais de alimentação escolar, assim, que vocês colocam como doce. Mas pode. Doce de leite? Ah, é doce de leite. Mingau de fubá? Então, dá para a gente colocar, mas aí respeitando, no máximo 2 vezes por mês no parcial e 1 vez por semana no integral. E isso apenas para crianças maiores de 3 anos, tá? Porque a gente precisa lembrar que lá para os cardápios das creches, para crianças menos de 3 anos, açúcar está proibido. E aí eu já estou vendo a carinha dela assim, que horror, né? Tá dando um trabalho tirar esse açúcar dessas crianças. Mas esse é o nosso papel, gente, enquanto nutricionista, sabe? Acho que a gente tem que agarrar isso. A gente sabe. Tem muito nutricionista que fala assim, mas na casa dele. Na casa dele, ele vai fazer o que a mãe e o pai quer. Quando ele está na escola, a gente tem uma responsabilidade técnica pelo programa. Aqui na escola, a gente tem que ensiná-los como tem que ser feito e fazer de acordo com a legislação. A gente não pode ficar se pegando. Lá na casa dele, porque toda a vida ele comeu açúcar e agora a gente vai tirar. Vai! Esse é o nosso trabalho enquanto nutricionista. Multiplicador dessa informação. Tem muitos pais que não entendem, porque não têm o conhecimento. Eu, quando era do quadro técnico, era de unidades de ensino infantil. A gente acabou dividindo lá, éramos só 2 com 26 unidades, então 7 era só de ensino infantil. Então, a gente acabou dividindo entre eu e a RT.
E aí eu comecei a ir nas reuniões de pais, porque o que a gente tinha muito problema quanto à questão do pai querer levar Nesquik, achocolatado não sei o quê, achocolatado não sei o que lá para colocar na mamadeira. Então, quando eu comecei a ir nas reuniões de pais e passar para eles todas as informações, as coisas foram ficando muito mais fácil. Às vezes é só a falta de conhecimento. E aí a gente, como nutricionista, tem esse papel. Afinal, a gente está trabalhando com saúde pública dentro do PNAE e temos que ser esse multiplicador, tá? Então, lógico que a gente vai moldando, como eu falei para vocês. Quando eu entrei no quadro técnico foi em 2015. Muita coisa do que hoje tem na Resolução 06 eu já tinha posto lá. Mas foi fácil. Na primeira semana eu já consegui mudar todo o cardápio e ficar belezinha? Achei que seria. Não foi. Então, eu levei 3 anos ali dentro para deixar o cardápio do jeito que eu queria, fazer as merendeiras entenderem o porquê também, porque eu acho que esse também é um desafio, né? Eu, quando cheguei lá, já tinha nutricionistas merendeiras de 20, 25 anos de profissão. E aí eu virar para ela e falar que ela tinha que dosar o sal e o óleo, às vezes era encarada assim, tipo, o que você está falando, menina? Não tem nem tamanho, que é isso que eu ouço, não tem nem tamanho para as coisas. Enfim, é isso que a gente precisa fazer. É trabalho de formiguinha? É, mas pegar essa responsabilidade para a gente, enquanto nutricionista, para fazer com que essa execução seja dessa forma estabelecida na legislação. Margarina ou creme vegetal também é um produto limitado, tá? Parcial, máximo 2 vezes por mês e integral, máximo 1 vez por semana. E lembrar que a resolução fala quanto à questão de gordura trans. Então, lá no descritivo de vocês precisa constar isso. Não é todo creme vegetal e margarina que dá para a gente comprar. Porque tem muitos que têm adição de gordura trans. E aí, esse é 0,0001 na porção, se estiver dizendo lá, mesmo assim não pode comprar. Tem que ser isento. 0 na porção, na quantidade final e tudo mais, tá? Não se esqueçam de colocar isso lá no descritivo de vocês. Aí, lembrando, né, que a creche tem algumas especificidades, como eu já falei para vocês, da questão do açúcar. Então, proibição, e aí não pode nem açúcar, nem mel, nem adoçante, nem nada. Vai sair uma publicação do FNDE com receitas, tá? Do que a gente pode trocar ali no alimento, na preparação, para deixar esse alimento palatável para o aluno, mas sem utilizar açúcar, tá bom? Então, tá para sair aí uma publicação do FNDE quanto a isso. Valores de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários continuam sendo obrigatórios na hora de fazer o cardápio para esse público. No mínimo 2 refeições para atender 30% das necessidades e no mínimo 3 refeições por dia para atender 70%. E aí, o que a gente precisa, né? Como eu falei para vocês da questão do açúcar. Teste de aceitabilidade é a chave. Então, a gente já tem na mão todas aquelas aulas lá que a gente fez de técnica dietética ao longo da graduação, né? Então, buscar fontes quanto a isso, de ir fazendo as trocas com próprias frutas, né? O suco dá para adoçar com suco de maçã, batendo uma maçã. Às vezes, colocar maçã na preparação, uma banana bem madura, dá para a gente ir tirando esse açúcar. E o teste de aceitabilidade vai ser a palavra-chave. Assim, dentro do trabalho dessa mudança, vai ser o exercício-chave que vocês vão ter ali com as crianças. E adolescentes também, né? O EJA. Porque através dele, por meio do teste de aceitabilidade, é que vocês vão ter a real ideia se realmente aquela preparação ficou adequada para o gosto ali daquele alunado. E no SIGPC, não sei se vocês já perceberam, não sei se já teve gestor, contabilidade ligando para vocês falando assim, vocês fazem teste de adesão? Porque agora entrou lá no questionário, né, de gestão a questão do índice de adesão. Então, é importante o índice de adesão para quê? Para principalmente ver se a gente tem que fazer um novo teste de aceitabilidade e medir desperdício. Desperdício no dia de hoje, gente, é muito complicado, porque a gente sabe o preço que tá as coisas.
A gente sabe o tanto de gente passando fome no nosso país que voltou para o mapa da fome. Então, assim, teste de aceitabilidade e o índice de adesão desses alunos é super importante que vocês façam, tá? Até porque agora é obrigatório colocar lá no questionário. E no artigo 22, aqui falei todas as questões sobre aquisição, do que a gente precisa colocar no cardápio, e lá no artigo 22 vem do que é proibido. E a gama de alimentos proibidos aumentou muito nessa resolução 06, né? Não pode refrigerante, bebida ou concentrada à base de xarope de guaraná ou groselha, chá pronto, que já tinha na anterior, mas agora a gente tem cereais com aditivo adoçado, bala, confeito, bombom, chocolate em barra e granulado, biscoito, bolacha recheada, bolo com cobertura recheio, barra de cereal, gelado comestível, gelatina, tempero que tenha glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó ou para reconstituição. Um tempo atrás tinha muita alimentação escolar quanto à questão de reconstituição, né? Comprava tudo já pronto, mingau, sopa, e aí colocava só a água para fornecer para os alunos. Alimento em pó, a gente tem exceções, tá? Então, leite em pó, fórmula infantil, dietas para nutrição integral, uma vez que a gente tem que atender as necessidades alimentares especiais dos alunos, né? A gente pode fazer essa compra. Café em pó, cacau, desde que seja 100% em pó, tá? E ovo em pó. Então, a gente tem essas exceções. E aí eu deixo para vocês aqui um material de consulta das notas técnicas. Leiam essas notas técnicas da COSAN, tá? Essas 4 notas técnicas, porque elas vão dizer tudo. Às vezes a gente olha uma coisa lá na resolução 06 e fala assim, eu já ouvi isso, tá? De um nutricionista em uma formação. Vocês vivem no fantástico mundo do FNDE, em que tudo pode acontecer, mas chega aqui, eu não consigo pôr nada em prática. Por que tem isso aqui na resolução 06? Então, lá na nota técnica, mostra todo o processo de que foi. Tem uma lá, acho que a primeira ali, ela mostra todo o processo de como foi feito, as formações dos grupos de trabalho, para entrar em conformidade essa resolução com o guia da população brasileira, o que a gente quer para atingir os objetivos, né? Para colocar essa primeira diretriz para funcionar. Então, leiam essas notas técnicas, porque está muito bem explicado, tanto o que a resolução 06 quer trazer para a gente, quanto alguns aspectos que às vezes a gente lê e fica um pouquinho em dúvida, principalmente quanto à agricultura familiar, tá? A nota técnica da agricultura familiar. Era isso, eu deixei aqui os nossos contatos lá da coordenação geral, e-mail da coordenação de nutricionistas, o e-mail do CAI. O CAI@FNDE sou eu que respondo, tá? Então, se vocês quiserem me mandar alguma coisa direta, eu que respondo o CAI@FNDE. Tem os telefones lá da nutrição, do repasse de recurso, do conselho, que também sou eu que atendo, tá? Agricultura familiar e do monitoramento. Deixo também meu e-mail e o ramal, tá bom? Obrigada. É muito bom estar com vocês aqui hoje, falando sobre esse programa. É algo que eu gosto muito, que me faz ter muita vontade de ser nutricionista. Eu acho que é um programa que a gente tem muito para oferecer enquanto nutricionista. E aquela questão que eu falei para vocês de persistência, para fazer tudo funcionar, acho que dá muita vontade de fazer as coisas acontecerem por meio do PNAE. Acho que ele abrange todas as áreas que a gente tem da nutrição, né? Faz a gente se sentir assim, mais útil para a sociedade. Então, era isso. Obrigada. E estou aqui com vocês até o final do evento, tá? Abriremos agora o espaço para perguntas. Convidamos a nutricionista Amanda Pinheiro Rocha para a condução como moderadora. Amanda é nutricionista graduada há 14 anos pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.
Possui experiência em saúde pública com atuação no NASF, terapia nutricional no âmbito hospitalar, alimentação escolar e segurança alimentar. Mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Pós-graduado em nutrição clínica e funcional pela Faculdade de Camburi. Pós-graduada em gestão de saúde da família pela Prominas. Ex-professora do curso técnico de nutrição e dietética do SENAC, Minas Gerais. Secretária da Comissão Eleitoral de Reativação da Associação Mineira de Nutrição, a ASMIS. Atualmente, atua no Banco de Alimentos de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Por favor, Amanda, a condução é sua. Nós vamos ter duas meninas com os microfones. As pessoas que precisarem de fazer pergunta, levantem as mãos. As meninas irão conduzir o microfone. Mas, primeiro, deixa eu começar aqui. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, Maria Amélia, Maria Júlia. É com enorme satisfação e alegria que eu estou aqui participando da mediação dessa mesa. Parabenizo Maria Amélia pela explanação da palestra, a reativação da ASMIN e o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional. Aproveito a oportunidade para parabenizar pela reativação da ASMIN. A nossa categoria, sem dúvida, né, ganhou muito. É um enorme... eu fico até emocionada de falar, né? Nós que participamos aí. Mas nós, nutricionistas de Minas Gerais, estamos muito agradecidos. E parabenizo Maria Júlia, que trouxe para a gente, assim, destrinchou, né? A 06 de 2020, brilhantemente. Muito obrigada. Ela ministrou a palestra As Novas Normativas para Aquisição de Gêneros Alimentícios para o PENAI. Acredito que já ajudou bastante aí, porque é tão desafiador colocar essa resolução em prática, né, Maria Júlia? Agora nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem ficar à vontade para perguntar ou para mandar por escrito. Não, a gente precisa, por favor, a gente precisa do microfone para gravação. Okay? Tá bom, bom dia a todas. Bom, primeiro uma satisfação muito grande a gente estar aqui nesse espaço hoje, né? Foi realmente um ano, né, que a gente ficou dedicando a isso. Mas a minha pergunta é para Maria Júlia. Acho que a gente não fala por ninguém, né? Assim, eu não posso estar aqui falando pelos agricultores familiares, mas acho que é importante trazer um questionamento que me foi pedido, né? Então, eu trabalho com agricultores familiares há muitos anos e agora estou aqui na Emater. E os agricultores familiares, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, eles investiram muito nas unidades apícolas, buscando a regularização das unidades, né, para comercializar para a alimentação escolar. E aí, a gente não tem essa previsão da aquisição assim, do mel, né? No cardápio do estado aqui de Minas Gerais, que conversei hoje já com a Tati, a gente não tem mel no cardápio. Assim, nós temos o pessoal aqui da Campra, de Uberlândia, eles estão aqui ainda, mas assim, sim, isso, Flaviana. O pessoal de Uberlândia, eles investiram em 3 unidades apícolas, né? E assim, é um investimento caro. Em Ouro Preto, onde eu moro, a cooperativa investiu em uma unidade apícola mais de R$1 milhão, assim. Isso tudo se adequa na busca da adequação para vender para a alimentação escolar, né? E assim, investiu inclusive nas mangueiras para sachê, que é um mercado muito voltado para a alimentação institucional, e a gente não está conseguindo colocar esse produto no mercado. E assim, eu parabenizo demais o FNDE, né? Eu já fui nutricionista RT, fui presidente do Conselho de Alimentação Escolar, e acho que a retirada do açúcar ela era necessária, a gente tem que estar realmente seguindo o guia. Mas é preciso ver o mel, né, como um alimento diferenciado, né, da sua importância, sem falar de todos os serviços ambientais prestados aí pelas
abelhas aí para a nossa produção de alimentos. Então, nós já tivemos eventos onde mandamos cartas para o FNDE, como a Carta de Arinos, que nós fizemos lá em 2016, onde estavam reunidas mais de 20 cooperativas da agricultura familiar produtoras de mel, né, e a gente não conseguiu ainda ter essa reserva aí para os agricultores familiares. Então, acho que é importante o FNDE ter esse olhar para o consumo do mel, né? Eu entendo que o preço do mel não é tão pequeno, mas eu compreendo os benefícios do mel para a saúde do escolar. Eu acho que o FNDE deveria pensar nisso com muito carinho, ok? Obrigada. O mel, ele só não vai poder ser adquirido para os cardápios, né, das crianças menores de 3 anos. Mas ele pode entrar no maiores de 3 anos, mas tem aquele limite na questão do doce. Então, assim, quem tem na região... Duas questões, né? Uma pode ser pelo valor e outra questão pela região, toda a logística, mas pode ser adquirido para os maiores de 3 anos, sim, desde que respeitada aquela limitação, tá? Mais alguma pergunta? Bom dia. Tá? Parabenizar a Maria Amélia por essa coragem. Acho que não, gente. Desliga. Se for possível, eu pediria para você vir para a posição. Vamos ver se a caixa está virada. Vamos ver. Daqui a pouco eu estou em cima, hein? Ó. Não chama não que eu vou. Chama que eu vou, né? Por favor. Agora vai. a pergunta, então, é para Maria Júlia, né? Parabéns aí pelas explicações do PNAE, né, na verdade. E eu gostaria de saber o cálculo do NDPcal por cento, se você faz quando vocês estão elaborando os cardápios, e se é só no programa de alimentação do trabalhador. Na resolução 06, eu não lembro de ter nada da menção do NDPcal. Se você quiser fazer esse cálculo, você pode, tá? Mas pela resolução 06 não é obrigatório fazer esse cálculo. Ok. Bom dia. Maria Júlia, vou ter mais de um questionamento. O primeiro é em relação ao valor do repasse, que eu ia questionar justamente se há uma previsão de uma readequação. E aí você explicou da questão da verba que sobra, que não é utilizada. Por exemplo, no meu município, o repasse do FNDE, ele deve representar mais ou menos 25% do que é gasto com merenda escolar. A tendência é que, para que eu consiga fazer a adequação da resolução 6, eu vou ter um gasto maior, porque eu vou precisar investir muito mais. Então, talvez, poderia existir uma forma de verificar a adesão, o gasto, a utilização, para saber os municípios que realmente precisam de um investimento maior nessa área. Porque, às vezes, aquele que estão sobrando, às vezes a adesão à merenda é pequena, o aluno se alimenta pouco. No município pequeno, como é o meu, que tem uma população de alunos da zona rural muito grande, a adesão é praticamente 100%. Então, para a gente, conta muito esse valor do repasse. Acho que agora foi. Então, na verdade, eu acho que não é só essa questão de adesão. Tem vários fatores que influenciam nessa questão da utilização do recurso.
Uma delas que eu já ouvi muito, o gestor tem medo de gastar o dinheiro que vem do governo federal. Tem muito medo de depois prestar conta, de fazer compra errada. Então, assim, a gente sempre busca fazer orientação com esses gestores, né? O Secane está aí para fazer as formações, o FNDE faz as formações. Não precisa ter medo de utilizar, desde que utilize com a compra de gêneros alimentícios, das formas da aquisição da licitação, da chamada pública. Então, eu já peguei uma prefeitura que o pessoal da contabilidade falou assim, a gente deixa sempre 30% em conta porque a gente tem medo de comprar de agricultor. Então, às vezes é muito... Então, e não vai adiantar nada deixar os 30% ali, né? Porque a execução é no ano, não pode deixar ano para ano. Então, às vezes, não é só adesão, tá? Tem essa questão do gestor ter um pouquinho de medo de utilizar o recurso ainda. Isso porque da lei lá de 2009 a gente já passou uma década, né? E também tem a questão que eu falo que é um pouquinho de falta de conhecimento ali da contabilidade, que nem esse fato que eu contei para vocês que eu passei. Às vezes eles pagam com outro recurso, sabe? Não se atenta muito, então tem que ter muito planejamento da contabilidade. Então, às vezes a gente vê isso, que faltou um planejamento do pessoal do pagamento, e aí fez pagamento com os recursos. Por que eu falei para vocês a questão que alimentos da agricultura familiar que passaram por chamada pública precisam ser pagos com recurso do PNAE? Porque já teve prefeitura que me ligou falando, olha, a gente pagou com outro recurso. Não pode, né? É uma dispensa de licitação, é um regimento só para esse recurso. Então, tem muito isso também. Às vezes, não é só a falta de adesão, não. E aí, a gente tem que lembrar que o PNAE é o Programa Nacional. A gente não pode ter exceção para alguns municípios, né? O regimento, ele é nacional, então tem essa questão também. O que a gente busca fazer? Orientar os gestores, dar formações, passar esse conhecimento, e aí é importante também, que nem a Asmin, né? Como a Maria Amélia falou, entre vocês, passarem essas informações, dizer para o outro nutricionista, olha, toma conhecimento da tua prestação de contas. Não é só a gente fazer cardápio, receber os alimentos, ver que o prato do aluno está recebendo alimentação. A gente precisa, sim, ter conhecimento, porque aí a gente vai ter argumentos também quanto a isso. Aí, quando o governo federal verificar, olha, todo mundo está empregando recurso, aí a gente vai ter argumento para falar. Agora, dá para aumentar o per capita. Porque senão a gente não tem argumento. Fala assim, é pouco. Ué, mas é pouco, mas está ficando tudo isso em conta? Então, esse é um dos motivos que a gente não tem argumento para aumentar o per capita. Entendeu? Um outro questionamento era justamente sobre essa questão da agricultura familiar. No município onde eu estou, é um município onde a área da agricultura ele é muito rico. Muitos agricultores participam, eles entregam muitos produtos, cresce muito. E a gente faz a chamada pública tentando utilizar próximo do valor máximo da estimativa do repasse. Então, a ideia é que a gente tente comprar os 100%. O restante, arca o restante do município. Ótimo. Já teve esse questionamento, quando estava chegando no final de ano, a respeito de pagar com outra fonte? Não. Aí eu falei que não podia, que tinha que usar o recurso exclusivo da FNDE, até porque a gente nem contaria o percentual de compra se a gente usasse um outro recurso. Mas aí foi... É isso. Não, Por exemplo, onde que eu vou mostrar na legislação que não pode? Porque eu falei que não pode, eu expliquei a questão do percentual. Não, na verdade é assim, ó. Que nem, como eu falei para vocês, se vocês forem fazer chamada pública, é só com o recurso do PNAE. Então, o procedimento de chamada pública, que é uma dispensa de licitação, lá na resolução, no artigo 29, no 49, tem falando que é específico, esse procedimento é específico para a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar no PNAE. E aí é contabilizado de acordo com o recurso. Não é que você não pode comprar da agricultura familiar por outra fonte, você pode,
Pode e deve. Se lá no teu município você emprega ainda 75%, né, a mais do recurso do PNAE para compra de alimentos para alimentação escolar, você pode continuar comprando do agricultor, só que não por chamada pública. Aí você vai fazer uma licitação em que os agricultores vão participar, entendeu? Então, é assim, quando tem só um procedimento que é a chamada pública, obrigatoriamente você vai ter que colocar um recurso do PNAE ali. Agora, para comprar, e aí pode, tá? Compra institucional, ela pode acontecer do agricultor, desde que você faça o processo de licitação. A gente tinha o PAA institucional, que dava essa possibilidade, mas eu acho que a gente está sem, né? O PAA institucional. Eu acho que a gente está sem, então não tem essa possibilidade. Mas fazendo a licitação, você pode empregar esses 75% de contrapartida com os agricultores, sim. A única coisa é que vai ter lá disputa de preço, vai ter um outro regimento, não vai ter a questão da localidade, né, das regiões, aí é diferente o processo, mas pode comprar, tá? Só uma coisa agora, para finalizar, a Maria Amélia falou tanto de sonho, de sonhar. Eu acho que quando a gente viu essa resolução nova, a primeira coisa que a gente pensou foi que a gente não seria capaz de cumprir 50%. Agora que está na prática, a gente vê que consegue. Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai comentar com um colega assim, nossa, você lembra naquela época que podia dar açúcar na creche? E vai ser assim, engraçado comentar isso, porque vai chegar um momento em que a gente vai conseguir e que isso vai acontecer. E que vai ser natural seguir o cardápio e seguir a resolução da forma como está. Eu acho que a questão de cortar o repasse dos recursos para quem não tem RT também foi uma vitória muito grande. E eu acho que a gente pode caminhar para chegar no momento em que, quando não tiver um QT completo, também acontecer da mesma forma. Aí a gente tem que conversar lá com o CFN. Para a gente colocar esses quantitativos, né, executáveis. Porque quando a gente vê assim, a gama de atividades que o RT precisa cumprir, às vezes ele é sozinho para um município que tem uma abrangência muito grande. E um QT sozinho também é bem pouquinho. E por isso que eu acredito assim, que está caminhando para desenvolver tudo dessa forma. E o importante é continuar sonhando, né? Sonhando, acreditando, fazendo, porque eu acho que está tudo caminhando para dar certo. Parabenizo mais uma vez e muito obrigada. Obrigada. Próximo. Sou eu. Bom dia mais uma vez. Primeiro, parabéns pelas apresentações. Maria Júlia, né, fantástico o que você passou, e acho que a gente tem que estar sempre discutindo isso, porque realmente deu para perceber a dificuldade que é para cumprir a resolução 06. E Maria também, né, parabenizar pela reativação da Associação Mineira de Nutricionistas, né, tanto ela quanto todos os integrantes que estão aqui presentes também. Acho que é um marco importante aqui. Eu queria conversar, na verdade, falar, na verdade, falhando. Deixa eu ficar aqui, então. Melhorou? Então, tá bom. Era para a Maria Amélia que eu queria fazer. Assim, vocês viram essa adaptação para o desenvolvimento, né, profissional, formação, capacitação e tudo mais. Eu queria saber, assim, da gestão atual agora, que foi feita recentemente, inclusive vou me filiar, viu, gente? Já estou dizendo uma vez que eu vou ser membro da associação, ainda não fiz isso, mas eu vou me associar. Qual que está sendo o planejamento de vocês para esse primeiro período, né? Quanto tempo de gestão vocês têm? E aquele nutricionista que quer fazer o contato com as minhas, que eles devem procurar esse contato com vocês, né? Como eles podem propor alguma coisa também? Como é que está sendo esse... Obrigado. Muito obrigada, Milton, pelas palavras. Ficamos honrados, né, com as suas palavras. E é o seguinte, esse primeiro momento, né, nesses primeiros meses, até daqui uns 2 meses mais ou menos, nós estamos finalizando a parte jurídica, porque tem que fazer todo o registro, tem que recuperar uma série de documentos.
né? Tem que fazer o registro da chapa, essas coisas todas em cartório, para que seja uma entidade oficial e que se mantenha dessa forma, né? Enquanto isso, nós estamos em fase de planejamento, então nós estamos montando comissões, né? Comissão técnico-científica, comissão para reativar os antigos associados, né? Também para incentivar o pessoal, os técnicos em nutrição, porque a gente ainda não tem muito contato com eles. Então, nós estamos nos organizando para, a partir do segundo semestre, a gente conseguir fazer até uma programação já de alguns cursos, algumas coisas assim, né? Para começar a movimentar mesmo o nosso trabalho. Então, nós também fase de planejamento, nós fizemos um plano geral e agora nós estamos detalhando esse plano, né? E é o seguinte, as pessoas interessadas, quem está interessado em participar, em colaborar, pode perfeitamente entrar nas nossas comissões, tá? Nós ainda estamos organizando, então, melhor ainda, porque boas ideias, né, são sempre muito bem-vindas. E, no momento, nós temos uma página no Instagram que nós colocamos, tá? Então, nós já temos o Instagram, que é @asminmg, e os contatos oficiais, assim, e-mail, qualquer coisa, pode ser feito via Asbram, né? Porque aí a Asbram repassa para a gente. A inscrição, para quem interessa em inscrever, a inscrição é feita pela Asbram. Tá? Então, tem que entrar no site da Asbram, fazer a inscrição, porque automaticamente ela vem para a Asmin. Tá? Porque foi a forma que a Asbram achou muito interessante, inclusive de fazer a gestão dos associados, né? Então, todos, na grande maioria das associações, se faz pela Asbram e vai para cada estado. Não é isso, Lívia? Pois é, então é isso. Mas esclareci isso? Aproveitar, né, a deixa do Milton aqui, para você falar para a gente, Maria Amélia, um pouquinho sobre as vantagens e benefícios, né, para os técnicos de nutrição e dietética e para os nutricionistas que forem associados. Bom, os benefícios que a gente oferece, né, em primeiro lugar, quando a gente for fazer nas nossas programações de cursos e tudo, geralmente o associado tem desconto. No Combran, o associado tem desconto, né? E todo plano de benefício que existe na Asbram, automaticamente a pessoa tem direito, né? Então, lá, se vocês forem olhar, existem programas, né, de gestão, programas para elaborar dieta, editoras, uma série de benefícios que se tem desconto, né? Então, no geral, né, os descontos tem o clube de benefícios e esses descontos que a gente tem em todos os eventos, né? Em Minas, vamos ter aqui em Minas e os eventos da Asbram, tá? Além, claro, né, de fortalecer a associação, porque sem associados, né, nós não vamos para frente. Perguntas? Bom dia. Eu queria ver com você, Maria Júlia, na verdade, respondendo aquela questão do mel, né, que a Regina pontuou, pelo menos no nosso entendimento, né, enquanto Estado, é que o mel entraria naquela restrição de uma vez por mês. Né? Então, por que isso impacta muito nos agricultores? Porque a gente sai de uma legislação que permite 2 dias na semana para partir para uma vez por mês. Né? O Estado, com o número de escolas que a gente atende escolas que têm 100 alunos. Então, para o agricultor não vai ser interessante entregar 100 sachês de mel, né, apenas uma vez por mês. Assim como a gente tem escolas, né, com um número muito grande de alunos também. Mas então a questão do mel que trouxe de maior impacto é por isso. A gente sai de uma liberação, né, 2 vezes por semana para pular para uma vez por mês. Então, né, nessa construção que os agricultores tinham nesse planejamento e nesse gasto, né, acabou realmente impactando bastante. Outro ponto que eu queria comentar é mais um certo desabafo, né? Mas que eu acho válido
aproveitando aí da sua pessoa enquanto representante do FNDE, que quando veio a resolução 20, que o valor, o percentual de lipídio praticado é de 25% a 35%, isso quando a gente pensa em comida de verdade, né, igual no caso do Estado, a gente trabalha a maior parte com refeição única, isso impactou em uma grande quantidade de óleo. Sabe? Por mais que a gente trabalhe com o mínimo, que é o 25%, como os outros alimentos praticamente não contêm lipídio, né? Porque eles são os alimentos mais in natura, o óleo nesse ponto puxou muito para o alto, sabe? E até em algumas preparações, até a própria cozinheira, manipuladora de alimentos, fala, olha, essa quantidade de óleo é muita. Só que para atender, né, ao que veio dentro da legislação, realmente ficou... eu, né, enquanto RT, enquanto uma pessoa que trabalhei em cima dos cardápios, né, da alteração dos cardápios, vi esse impacto. E aí agora, né, agora já mudando para a parte financeira, com a elevação do custo do óleo, limitar nesses 5%, né, do FNDE, tem sido um complicador também. Né, os dois pontos, por um lado a legislação, quando a gente trabalha com a comida, ficou muito, né? E por outro lado, essa questão do preço do óleo. E aí, só um comentário, né? Quando a gente fala, e aqui eu acho que é o melhor momento, a gente falando da comida de verdade, agora, após esses 2 anos de pandemia, o que a gente mais tem recebido de reclamação são os alunos realmente querendo só pão e biscoito nos horários de lanche, porque passaram esses 2 anos em casa comendo isso, né? Então, assim, eu não sei se isso é uma realidade dos municípios também, mas dentro do Estado, o que tem impactado muito em, vamos dizer, reclamações dos pais e dos alunos, o voltar para comida de verdade, de qualidade, né? E com valor nutricional melhor para esses alunos, porque a pandemia acabou estragando um pouco eles. Obrigada. A pandemia deixou eles em casa, né? E aí também a gente teve a questão da alta de preço, né? A comida de verdade ficou mais cara também para as famílias. Muitas famílias perderam, né, o emprego. Então, acaba que esses ultraprocessados têm um custo, ao ver das famílias, né, um pouco menor. Então, eu já vi mãe falar, se eu comprar 1 quilo de fruta, não vai alimentar meus filhos, mas 10 pacotes de bolacha durante a semana, que vai me custar menos de R$10 aí, vai alimentar. Então, é aquilo que eu falei, a gente retomar as atividades de educação alimentar e nutricional, né, para que a gente consiga ir voltando aos poucos essa adesão. Eu vou dar uma olhada na questão dos lipídios, porque eu não lembro exatamente a questão da mudança da resolução 2020, tá? Qualquer coisa você pode até encaminhar para a gente uma consulta, tá? Que aí, como eu não estou na coordenação de nutrição, eu fico na coordenação do conselho, eu não lembro exatamente o que foi discutido nessa alteração. Mas a gente te auxilia quanto a isso também. Eu tenho meio vago que não era 25%, 35% do valor da refeição, e sim que entrava dentro das necessidades nutricionais, lá de atendimento. Mas depois a gente pode discutir quanto a isso sim, tá? Nosso tempo está acabando. Nós vamos abrir para mais uma pergunta. Bom dia. Antes eu queria parabenizar a Maria Amélia, né, pela reabertura da ASMIN, parabenizar pela palestra da Maria Júlia. E aí eu anotei algumas considerações, tá? Eu sou o RT do PNAE, no município de Montes Claros, e vivencio tudo o que a Maria Júlia falou e muito mais. Aí só algumas colocações, eu também já trabalhei no financeiro, licitação, tudo. Então, assim, em relação à reprogramação de recurso, e eu vou citar algo que eu vejo acontecendo, inclusive, no meu município, é a questão de, pelo fato de os recursos do FNDE virem de forma parcelada, os gestores eles ficam, né, com medo de não empenhar tudo no começo do ano,
quando se fazem as licitações. Então, faz a licitação para o ano todo, já empenha tudo, né? Como o recurso ele vem em parcelas mensais, não sei qual é, né? Então, é um medo que talvez eles tenham, e aí o nutricionista ele entra conversando, né? Esclarecendo, porque às vezes o gestor mesmo não tem esse conhecimento que a gente que está lá, né, na ponta mesmo tem. Então, é bom ter essa interação com o financeiro, com o controle interno, com todo mundo. Deixa eu só, já que você falou quanto a essa questão de recurso parcelado, só não sei se todo mundo sabe quanto a essa questão do recurso, tá? PNAE não é convênio, então, a partir do momento, né, que a entidade executora tem o RT, tem o Conselho de Alimentação Escolar instituído, não tem pendência de prestação de contas e o CAI não tem pendência na emissão do parecer conclusivo, é líquido e certo que a entidade executora vai receber as 10 parcelas, tá? Então, assim, se está tudo regular quanto a isso, não precisa ter medo, vai receber. E também se não deixou a reprogramação de saldo acima de 30% de um ano para o outro, para não ter os descontos. Então, quanto a esse medo, assim, de, o FNDE não vai repassar, se tiver tudo redondinho, repassa tranquilamente, tá? Sim, eu entendo. É mais uma questão do próprio gestor, sim, né? Sim, que às sim. vezes eles não têm esse conhecimento. Sim. Outra coisa, eu vou dar o exemplo nesse caso do meu município, que acontece, não sei se acontece no município de vocês, é a questão, às vezes, da demora, né, de se fazer a chamada pública. Né? Então, lá em Montes Claros a gente tem muito problema com relação, né? A gente faz o mapeamento lá, no caso, a coordenadoria de nutrição, ela repassa tudo no ano anterior, em outubro. Então, repassa tudo, né, o termo de referência, tudo bonitinho, com os cálculos. Aí vai se fazer, né, a pesquisa de preço. Aí faz pesquisa de preço no final do ano, só que o processo só acontece no início, né? Então, há aquela variação de preço. E esse ano, por exemplo, o meu município ainda não fez a chamada pública. Por quê? Todas as vezes que chega lá para abrir o processo, o preço está defasado. Né? Então, em se tratando de hortifruti especialmente, há uma variação enorme de preço dentro de um mesmo dia. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o portal do Ceasa, tem item que você não encontra lá, né? Porque já não está se comercializando porque o preço está altíssimo. Então, essa questão, né, em pandemia e pós-pandemia, está sendo um caos para a gente que precisa executar esse recurso. E aí, o que acontece? Você adquire os produtos já quase no meio do ano e tem um período muito curto para usar. Como é obrigatória a execução de no mínimo 30%, esse recurso ele precisa ficar reservado. Né? E aí, às vezes, não dá tempo. Né? A gente consegue executar, mas meu município, por exemplo, ele executa mais de 30%. Mas aí, o que a gente compra para o ano não dá para executar em 6 meses. Aí você precisa passar a execução para o ano seguinte, mas em se tratando de recurso tem que ser aquele percentual dentro do ano. Aí reprograma. Isso vem acontecendo no meu município. E assim, é uma falta de organização por parte da equipe de nutrição, não. Né? Eu falo e defendo que a gente faz a nossa parte. E de forma muito bem feita e organizada, mas infelizmente é uma cadeia. Né? Nós, nutricionistas, não fazemos todo o processo. A gente inicia, vai até um ponto e a gente finaliza, né? Então, depende muito de outros e isso às vezes não acontece. Então, a gente precisa ter essa interação, cobrar, ligar, fazer tudo. Em relação, só fechando em relação aos cardápios, né? Os cardápios para menores de 3 anos, no meu município a gente tem creche para a escola junto. Então, foi uma dificuldade muito grande para a gente, né? Como separar? Né, já que a gente oferta o mesmo cardápio. Então, nós resolvemos, foi uma decisão, né, minha enquanto RT, junto com a equipe e o quadro técnico, decidimos ofertar o mesmo cardápio de 0 a 3, estendido até os 5. E não tivemos problema. É o que eu fazia. Sabe, assim, eu fiquei positivamente muito feliz porque nós não tivemos problema. No ano anterior, né, que foi o 2020, nós ficamos o ano quase todo. Saiu a legislação, a gente começou a sentar com padaria, com vários fornecedores que a gente já tinha para poder
organizar, né, programar receitas, desenvolver receitas. E a questão do suco sem açúcar, por exemplo, a gente conseguiu e não tivemos problema. Eu fiquei muito, muito surpresa. E aí, a questão, né, do retorno presencial, que a colega falou aí, né, dos alunos querendo levar lanches para a escola, eu estou sofrendo muito com isso. E aí entra a educação nutricional. E aí com as famílias, né? A questão da reunião de pais, é você mostrar o quão bem isso faz para a criança e para as famílias. Então, você precisa entrar no lar. Né? Não adianta você mudar o cardápio na escola e achar que lá na casa é responsabilidade do pai, porque aquilo reflete totalmente no nosso trabalho dentro da escola. Sim. Né? Mas é isso. Que bom que deu certo. Só uma questão que você falou, entrar na casa, né? Tinha uma merendeira que trabalhava em uma escola e o filho era ensino fundamental e o filho dela estava na creche, aí a gente fazia as atividades. Aí um dia que eu tive que ir naquela escola, encontrei com ela, ela falou assim, olha, meu filho está colocando um monte de defeito lá em casa por causa sua. Ele fala assim, isso daqui não pode porque não tem na escola, viu? Então, é muito legal ver isso. Que bom que deu certo. Eu também fazia essa questão de deixar todos os cardápios de pré-escola e creche iguais. E parabéns pelo seu trabalho aí. A conversa está tão boa, né, que a gente não quer terminar, não. Claro, pode. Cadê aqui? Desculpe se vou atrapalhar a segurança alimentar. Me permitem eu tirar aqui. Fazer 3 comentários aqui. Primeiro, a apresentação entusiasmada, e eu acompanhei do grupo que me colocaram o exercício dedicado que a Amélia teve para Asmin sair, junto com outros colegas, né? Então, e a apresentação dela aqui. A apresentação também da Júlia, fantástica, nova, com um currículo, né, brilhante. Tanto que a Maria Amélia trabalhou, que ela descobriu no cartório um erro tremendo. Em 73, não tinha Asmin. O curso de nutrição da Universidade Federal de Viçosa inicia em 76 e forma a primeira turma em 80. A de Ouro Preto começa em 79, eu sou da primeira turma de Ouro Preto, termina em 83. Mas lá no cartório está como 73 o curso. Então está parecendo que tem mais tempo sem Asmin, mas na verdade não. Asmin foi de 83, mas não, nós temos que ver como é que recupera isso. Mas fantástico. Então, eu quero fazer um comentário em relação ao que ela diz sobre a segurança alimentar. 2004 a 2007, eu representei a Asbran e o CFN no Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E depois, agora, antes do senhor aí extinguir o Conselho Nacional, eu também tinha essa representação. Então, uma das maneiras da gente, enquanto organização, contribuir para a segurança alimentar da população é disputar esses espaços, levar a nossa capacidade técnica para dentro desses espaços que discute política de segurança alimentar, como o CAI, como o CONSEA, como o Conselho de Saúde, dentre outros espaços, representando a associação, porque às vezes a gente vai contra o Conselho, e o Conselho, por ser uma autarquia, nós somos uma espécie de... que não somos nada, não somos nem Estado, nem privado. E muitos desses espaços, por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde não aceita Conselho, porque diz que é governo. E nós entramos como representante dos trabalhadores da saúde. E tendo a associação, não, a associação é uma entidade privada. Então, ela pode estar nesses espaços representando a nossa categoria, levando o nosso sentimento, construindo política de alimentação e nutrição em âmbito municipal, estadual e nacional, e política de segurança alimentar e nutricional nas 3 esferas. Então, fundamental a recuperação da associação e como que a gente pode participar. Em relação a Júlia, mais específico ao PNAE, um tema caro também para nós, é a questão da RT, mas também do quadro técnico. Não é uma coisa simples de resolver. Nós, do sistema técnico, estamos dispostos a ajudar. Por que estamos dispostos a ajudar? Porque parâmetro numérico é a referência que sustenta as atribuições, né, nas áreas, subáreas e segmento pela Resolução 600. Mas ela não tem um suporte legal. Determinados juízes aceitam os parâmetros para atuar junto aos gestores público e privado, e outros não aceitam, porque a base nossa, na lei,
ela não fala em parâmetros numéricos. E a resolução, alguns juízes entendem como força de lei e outros não. Então, uma peleja que nós temos que ter aí ainda, inclusive para os conselhos regionais, que vão ao gestor e aplicam, autuam o gestor pela ausência de RT, em função dele não ter o RT, porque tinha que ter as 40 horas previstas na recomendação. Ele só tem de 25. Esses caras recorrem, muitas vezes ganham na justiça, porque o parâmetro numérico é uma referência e não é uma obrigatoriedade. Então, é um tributo que nós temos que nos esforçar ali para frente, e o sistema está aí apto para ajudar, porque o trabalho que vocês desenvolvem, que os nutricionistas desenvolvem na alimentação escolar, ele é hercúleo, ele é fabuloso, e não tenha dúvida que é uma grande estratégia para a segurança alimentar da população brasileira. Nós fizemos um evento para finalizar 2007 aqui na Assembleia Legislativa, aqui do outro lado, que tratava da execução e da gestão do PNAE em Minas Gerais. Nós fizemos um evento de 2 dias e meio, foi nesse evento que o FNDE nos chamou para criar o SECANE na Universidade Federal de Ouro Preto, e depois tem o SECANE de Viçosa, o SECANE de Fétiço de Minas. Então, é uma grande tarefa, uma tarefa pesada, e na maioria das vezes não tem o quadro técnico necessário, e em uma boa parte das vezes o nutricionista tem que estar na saúde e no PNAE, porque os prefeitos não contratam 2 profissionais para as 2 atribuições, que são atribuições complementares, mas elas são distintas, e tomam muito tempo intelectual e físico de cada um de vocês. Então, eu queria parabenizar o evento, encerrar e dizer que, enquanto a gente estiver na gestão do CFN, a Asbran sabe que nós somos parceiros. Semana que vem deve fazer uma reunião do FENEM, que é o Fórum Nacional de Entidade de Nutrição, envolve a Asbran, a federação, que é sindical, o CFN e os estudantes. E não fez propaganda, pelo menos eu não vi. O Combran, todo mundo escreveu para o Combran de 4 a 7 de outubro em Maceió, fortalecer a nossa associação e a nossa ciência. Obrigado e parabéns a todos vocês, todos que estão aqui. Então, vamos finalizar, né, nossa mesa. Agradeço à plateia pela participação. Agradeço mais uma vez Maria Júlia, Maria Amélia, pela excelente palestra, e nos trouxe muito conhecimento, né? Muito obrigada. Bom, gente, nós faremos agora um intervalo para o almoço. Nosso intervalo é de agora, meio-dia, até às 13h30. Eu queria lembrar 2 coisas. Aquele estudozinho do Pencard aí funcionou? Todo mundo conseguiu abrir? Aprendeu? Tranquilo? Beleza? Lembrando o espaço de fotos lá fora, quem quiser tirar também, mais uma vez. Nós temos alguns restaurantes aqui na região que estão abertos, né, hoje. O Varanda 1389, que é na Avenida Alves Cabral, neste número 1389, aqui em Lourdes. O Boi Lourdes, na Rua Curitiba, 2069, em Lourdes também. Pomar Fresh Food, Rua Araguari, 1635, Santo Agostinho. E o Farroupilha Grill, Mineiríssimo, Lourdes, Rua Alvarenga Peixoto, 900, aqui em Lourdes. Fique à vontade, aonde vocês quiserem ir. Estamos aqui retornando às 13h30, ok? Bom almoço para todos.